Se você tem algum tipo de dor, independente se seja dor física, dor nas costas, no joelho, na coluna, dor de cabeça ou só desconforto, problemas de gastrite, refluxo, azia, constipação, problemas ligados ao seu corpo, sintomatologias em geral, questões somatoemocionais e tudo mais, esse vídeo vai te ajudar. Mas por que um vídeo só vai ajudar tanto assim, Murilo? Porque nele eu vou explicar para vocês a minha filosofia de tratamento. Esse é um vídeo que eu já queria ter feito há muito tempo, mas talvez por distração eu acabei não fazendo, né? Uma das coisas que chega aqui no consultório muitas vezes é assim, a pessoa faz a consulta, gosta do resultado, gosta do tratamento, vai recomendar para um colega, para uma pessoa, para outro paciente e fala assim, olha, eu não sei explicar o que ele faz, mas vai lá que ele vai te explicar e você vai gostar. Então esse vídeo é para justamente essas pessoas terem a luz do que realmente eu faço e ver se faz sentido para você, se pode te ajudar, se vai te ajudar, tá bom? Então vamos comigo no vídeo. O meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, eu sou osteopata e aqui no meu canal do YouTube eu explico um pouquinho sobre abordagem de saúde, qualidade de vida, dor, lesão, formas de você melhorar o seu corpo de uma forma geral, tá? O vídeo de hoje ele é bem especial, ele é bem particular, eu fiz um cronograma bem mais simplório em relação a ele, mas eu acho que vai responder a grande maioria das dúvidas que você e seus familiares possam ter acerca da abordagem terapêutica, né? Você seguramente que chegou nesse vídeo tem algum problema. Você não chegou à toa, você não tem nada, você não está livre. Você chegou com algum problema, você tem alguma queixa, algum sintoma, alguma coisa te incomoda. E esse problema, ele tem um começo e ele tem um fim, tem um processo para que isso aconteça. E é essa filosofia desse processo todo que eu vou explicar para vocês, tá bom? Se você já gosta desse tipo de conteúdo, se isso te conecta de alguma forma, aproveita. Se inscreve no meu canal, clica aqui no joinha, curte o vídeo e compartilha, tenho certeza que ele vai te ajudar, tá bom? Então, vamos para o conteúdo do vídeo. A primeira coisa que eu quero contar para vocês é o que eu faço, de fato, o que eu faço. Eu acho que vai ser mais fácil eu explicar a cronologia de como eu cheguei naquilo que eu faço. Vai ficar mais simples para vocês. O foco do meu tratamento é ajudar em todos os desequilíbrios que o corpo tenha. Tanto desequilíbrios da própria matéria, do próprio corpo, como, por exemplo, uma dor no ombro, uma dor no quadril, uma dor no joelho, né? Como problemas ligados à parte visceral. Gastrite, refluxo, azia, constipação, intoxicação hepática, disfunções renais, problemas ginecológicos, questões ligadas à parte sexual. Então, todas as disfunções do corpo. Aqui na clínica a gente também trabalha com outras questões, mas aí quem faz essa parte é a minha esposa. E eu vou contextualizar para vocês também, tá? E como que eu comecei? Na verdade eu comecei como a grande maioria dos meus colegas. Eu comecei na formação de fisioterapia, sou formado fisioterapeuta, e essa formação ela te dá uma sensibilidade, um direcionamento a avaliar o corpo físico da pessoa em busca de problemas. Ponto. Então a gente lança a mão de avaliação da abordagem física, certo? Manual. E aí foram especialidades dentro dessa abordagem física que comecei aos pouquinhos eu fui esbarrando em alguns problemas que não são físicos. Vou dar um exemplo para vocês. Você tem lá um problema de dor nas costas. Vamos supor que seja de um problema intestinal. Aquele intestino, ele tem uma alteração que muitas vezes está ligada a uma questão alimentar. Então, saber que aquela dor lombar, ela vem do intestino, é uma abordagem física manual? Sim, a gente consegue fazer isso dentro da fisioterapia, dentro da osteopatia e outras especialidades que eu tenho. Porém, abordar aquele intestino para que ele não tenha esse problema, para que ele cure, melhor dizendo, e pare de gerar dor lombar, isso não era uma abordagem que eu conseguia dentro dessa linha. Então eu busquei outras linhas dentro da ortomolecular, dentro da homeopatia, dentro da naturopatia, da abordagem da parte alimentar, dentro da alçada que cabe ao fisioterapeuta. Não com prescrição de dieta, mas sim com prescrição de estilos de vida diferentes, suplementos e nutracêuticos para ajudar nesse processo. Hoje eu misturo muito essa parte, né? E da mesma forma eu fui seguindo os estudos e comecei a esbarrar em problemas que não eram só do corpo, e sim do ser, da pessoa que habita esse corpo. E aí entram os problemas emocionais e energéticos, que eu já vou explicar para vocês, né? Então eu comecei na abordagem física, evolui para uma abordagem química, esbarrei em questões somatoemocionais e energéticas, e hoje, aqui na clínica, a gente integra isso. Por isso que na nossa clínica nós temos 4 pilares que estão em ordem de prioridade, mas essa prioridade pode variar de acordo com o indivíduo.
A prioridade número 1, vou botar daqui para cá, número 1 seria o emocional. O que é o emocional, Murilo? O emocional, na verdade, é toda a situação de traumas, de sofrimentos, mágoas, tristezas e algumas crenças que você tem acerca de alguns comportamentos. Então vai pegar toda a questão de sofrimento que você tem, de trauma, e também comportamentos que você tem, gerando impacto na sua saúde física. Então você chega, por exemplo, a mim com uma azia, que está gerando dor, por exemplo, interescapular. Você tem dor lá no meio das escápulas por um problema de estômago e esse estômago a causa é emocional. É só um exemplo. A gente vai lá, trata o emocional. Quem faz essa abordagem de tratamento não sou eu, é minha esposa. Vocês podem seguir a doutora Cristina Engels, que é minha esposa também, tem o Instagram dela e tudo mais. Ela também posta algum conteúdo aqui no canal do YouTube, bem menos, mas também. Então, o emocional é o primeiro pilar. Geralmente ele é o mais importante quando o paciente tem fator emocional. O segundo pilar é o químico. O que quer dizer o químico, Murilo? A condição nutricional do indivíduo. É a influência do meio externo, principalmente na questão alimentar. Aquilo que você consome ou que você não consome deveria consumir, que gera algum sofrimento para você. Por exemplo, você consome alimentos crus. Vamos botar aqui um exemplo. Você come sushi. E junto com esse sushi pode vir parasitas. E esses parasitas podem gerar uma disfunção no seu intestino grosso e gerar dor nas costas. Por exemplo, você vai chegar com dor nas costas. Eu vou lhe dizer que vem do intestino grosso e vou lhe dizer que vem de um foco parasitário por uma questão alimentar. Então a gente vai tratar, vai eliminar esse foco parasitário, vai desinflamar essa víscera, no caso aqui em questão intestino grosso, e vai tratar as sequelas da sua lombar que vai ter em relação a isso. Pode ou não ter em relação a isso. Eu já vou explicar isso mais a fundo, ok? Então, eu estou conectando para vocês um problema emocional, a dor física, um problema nutricional ou químico, a gente diz a dor física, porque é a abordagem que a gente tem, resolver a dor e o sofrimento físico que o indivíduo tem, deixar ele equilibrado da melhor forma possível, ok? No terceiro pilar, existem os fatores energéticos. Eu não vou entrar muito a fundo nisso, pessoal, porque depende muito do como você entende isso. Você que está aí vendo esse vídeo, você entende isso, tá? Ele é bem mais amplo do que você imagina, tá? Está associado à relação com as outras pessoas, está associado ao seu ambiente de trabalho, está associado ao seu ambiente onde você passa tempo, às vezes a sua casa, às vezes seu quarto, né? Está associado aos órgãos, né? Está associado a quase tudo. Muitas ciências, principalmente a homeopatia, e a homeopatia ela vem quase junto com a osteopatia, depois eu vou citar para vocês, fala que boa parte das doenças começa num padrão energético ruim, depois numa disfunção, depois numa doença. Então, nesse padrão energético, várias ciências já se basearam. A própria osteopatia se baseou nisso. A osteopatia nasceu, o estalo que deu no professor Steele foi em 1874. Né? Depois eu posso mostrar aqui um dos livros que eu uso para esse suporte para vocês. E junto nessa mesma época, vou botar assim, de 1900 para baixo, várias outras ciências elas eram pregadas, principalmente nos Estados Unidos. A gente diz que quase tudo nasceu por lá, né? A sociedade moderna, de modo geral, né? Enfim lá. Então, de 1900 para baixo, existia o quê? Homeopatia, existia osteopatia, quiropraxia, naturopatia, abordagens nessa linha, muita gente com abordagem prática, os práticos que a gente fala, né? Então, isso era a medicina de verdade. Dali para frente começou a indústria farmacêutica e uma outra questão econômica, comercial, eu não vou entrar no mérito da questão. Mas por que eu entrei nesse assunto da homeopatia? Porque lá no passado já, dentro de outras medicinas, uma agora mais antes ainda, lá na medicina tradicional chinesa, 5.000 anos, na medicina ayurvédica, 8.000 anos, já se falava de que a doença começava num desequilíbrio energético. Então, um pilar energético, a gente coloca ele como terceiro, não por menos importante nem nada, é porque é um pilar ainda muito complexo para o entendimento da maioria das pessoas e que pode sim ser o estupim primário de algumas doenças e disfunções e pode também não ser. Então, a gente deixa ele em terceiro plano aqui na clínica, tá? E voltando ao assunto só da história um pouquinho, só para não perder o contexto, então começa num padrão energético, vai para uma disfunção, que é exatamente o que o fisioterapeuta brasileiro, vamos dizer assim, visualiza, as disfunções, né? E só depois vira doença, né? Não é que você não pode, quebrei o braço, é uma fratura. A fratura é uma doença, que foi por um trauma. Beleza, você estava saudável e virou doente, vamos falar assim, né? Agora, não é assim que a maioria das coisas acontece. A pessoa começa com uma dor no braço, que lá no passado foi um problema energético, lá no passado foi uma disfunção, e hoje pode ser uma ruptura de um tendão, que é uma doença. Então, lá no padrão energético, várias medicinas do passado já viam isso, principalmente as mais antigas, como a medicina tradicional chinesa. Na disfunção, o fisioterapeuta, principalmente o fisioterapeuta osteopata, o fisioterapeuta que tem essa especialização no Brasil, já vê essas alterações. Então, ele pode deduzir
que existe uma alteração energética, como ele pode deduzir que vai ter uma doença. Ele já consegue fazer esse câmbio. E infelizmente a medicina tradicional, eu digo infelizmente, ela só visualiza o final, que é a doença, quando já está estabelecida. O que já é tarde demais em muitas das situações, ou a correção ela não vai ser 100%, entendeu? Então, não querendo criticar, mas dando para vocês esse laço, disfunção energética, disfunção, depois a alteração estrutural ou patológica, tá? Isso é apenas metodológico, isso não é 100% assim, existem suas variações, é uma forma de educar em saúde, de ensinar em saúde, ok? E o quarto pilar da clínica, então voltando, primeiro emocional, segundo nutricional ou químico, terceiro energético, quarto e último físico. Por incrível que pareça, o seu corpo físico, a sua matéria, é o menos importante, principalmente o sistema locomotor. Mas Murilo, é justamente onde eu sinto dor, no meu joelho, na minha coluna, no meu quadril. Eu sei, mas ele é derivativo de outras situações e muitas vezes o corpo vai sacrificar ele para resolver outros problemas. Vamos dar um exemplo de novo, voltando para a questão do estômago. O estômago, por N relações, pessoal, N relações anatômicas. Aqui atrás eu sempre tenho um quadro, vocês não vão conseguir visualizar, mas eu tenho um quadro que eu explico a relação anatômica para o paciente, via sistema nervoso autônomo, a relação anatômica. Se tem um problema no estômago, ele vai drenar, vamos dizer assim, vamos dizer que fosse uma gastrite crônica por um fator emocional. Só um exemplo, né? Então a causa emocional, o problema agravante é as alterações no estômago. Só um exemplo, né? Alteração do pH, enfim, né? Esse estômago, para que ele se cure, o corpo vai drenar sangue para ele. Só que ele drena esse sangue de segmentos ligados à inervação autonômica da parte vascular daquele órgão. O que isso quer dizer, Murilo? Que você pode ter problemas, por exemplo, na musculatura do peitoral, na musculatura cervical, na musculatura do braço, do ombro e tudo mais, porque o corpo drenou o aporte vascular, isso é mais do que explicado em sistema nervoso autônomo, tá? Isso tem muito estudo científico para isso. Ele drena esse aporte que vai para esses músculos e manda para a víscera, para o órgão, porque o órgão é mais importante. Agora, quando você entra num mecanismo, às vezes, de luta, de fuga, de combate, de resolver problema, temporariamente ele volta para cá. E aquele paciente fala assim, doutor, eu faço exercício físico, me alivia. Eu paro o exercício, piora. É um exemplo apenas. Dor referida visceral. Eu estou parado, a dor acontece. Eu estou em movimento, a dor alivia. Entendeu? Não é uma dor mecânica, é uma dor referida geralmente visceral. Eu não vou entrar na nomenclatura das dores, classificação, porque não é o objetivo do vídeo. Eu quero que você entenda para ver se o meu tratamento cabe ou não para você. Se isso faz sentido para você ou não, para você fazer a consulta, para você fazer a avaliação do seu quadro, tá bom? Infelizmente, quando eu pensei no vídeo, é muito complexo. Por isso eu expliquei como eu comecei, quais são os 4 pilares e mais ou menos por que a gente embasa isso, para eu poder explicar agora a nossa linha de tratamento. O terceiro tópico do vídeo é a nossa linha de tratamento. Você sempre vai ver eu falando, tanto no Instagram ou aqui no YouTube, sobre causa primária. Por quê? Se existe, calcula comigo, se existe uma dor no seu corpo, aquela dor para o seu corpo, ela sai barata. Como sai barata, Murilo? O seu corpo está usando ela para compensar problemas que você tem. Então, quem tem dor tem um problema. Não é necessariamente onde a pessoa sente dor. Na maioria das vezes não é onde a pessoa sente a dor do problema. Mas tem um problema. E esse corpo ele está direcionando o fluxo arterial e toda a informação do sistema nervoso autônomo lá para aquele ponto que está com o problema e não para a dor que você está sentindo. Ok? Se a gente localizar quem é quem e não é quais, é o vilão, o bandido, a causa, o problema. Se a gente localizar aquele que é o mais importante, é o que mais consome energia do seu corpo, é o que mais drena o fluxo vascular, é o que mais está gerando dificuldade para o teu corpo equilibrar, se a gente achar esse cara e tirar ele, esse problema, vamos dar um exemplo. Vamos dizer que você tem uma rinite crônica desde a infância, desde lá dos 3 anos de idade, sempre teve um problema respiratório e evoluiu com rinite crônica. Talvez a coisa mais difícil para o seu corpo resolver seja os problemas respiratórios. E aí você está lá com uma dor no quadril que vem desse problema respiratório. Eu vou lá e trato esse problema respiratório, que é a causa primária, por isso vocês vão ouvir eu falar direto em causa primária. Trato esse problema respiratório, depende de qual seja, e o seu dor no quadril, o corpo resolve sozinho. A sua dor vai embora. E essa causa respiratória, ela pode ter várias. É uma rinite crônica. Pode ser uma questão alimentar. Pode ser que você consome, por exemplo, leite demais, inflama o seu intestino, deprime o seu sistema imune, vai gerar alterações respiratórias por conta do sistema imune estar deprimido e a rinite se mantém com qualquer estresse que você tenha, de poeira, de pólen, de qualquer coisa, um perfume que seja. Então, a gente tem que achar quem é o bandido nessa história, quem começou esse problema, quem para o corpo está pesando mais, está mais caro.
A dor é barata. A dor é o final do problema. O mais caro a gente tem que achar. Quando a gente acha esse mais caro, o paciente todo reequilibra, ok? Então o tratamento de verdade, ele acha a causa primária, o ponto mais grave, acha as coisas que agravam esse problema. Vamos dar um exemplo. Eu disse que aqui a causa primária era rinite. Talvez para o corpo, naquele momento, naquele dia, a disfunção da via respiratória, a gente diz que é uma disfunção dos seios da face, seja o ponto principal. Mas lá no passado, essa pessoa comia tudo errado e o intestino era o ponto principal. Porém, ele viu um vídeo na internet que se ele melhorasse o intestino, a rinite dele ia embora. E de fato, diminuiu o foco da rinite, mas continuam as dores físicas porque o problema respiratório se manteve. Você está entendendo? A causa primária, naquele momento da minha avaliação, era o seio da face, mas lá no passado pode ter sido o intestino delgado da pessoa. Hoje o intestino ele entra como um agravante, talvez, olha, hoje o intestino tem um problema, é de baixo grau, está ali, está incomodando o corpo, mas não tanto quanto o seio da face. Então eu vou lá, trato o seio da face, a pessoa melhora a dor no quadril. Aí ela fala, minha dor no quadril melhorou horrores, mas aquela dorzinha leve lombar que eu tinha, que não era tão importante, ainda se mantém. E aí a gente vai ver, ela tem relação com o intestino delgado. Aí eu trato o intestino delgado, essa dor lombar vai embora. Eu estou explicando isso para vocês porque na abordagem do tratamento, nós definimos o seguinte, existe sempre uma coisa que é a mais importante, não são 10, é uma coisa, que é a causa primária. Existem os agravantes, que são coisas que pioram, que completam, que agravam, que dificultam o sistema de se autocurar, que não necessariamente são graves. E existem as sequelas. O que isso quer dizer, Murilo? Toda causa ou agravante vai deixar uma sequela. Depende muito do indivíduo. Vamos dar um exemplo? Vamos supor que você tem aquelas obturações pretas na sua boca, aquelas amálgamas. Aquilo lá libera um metal pesado, que é o mercúrio e o chumbo, mas principalmente o mercúrio. Às vezes, a sua dor de cabeça vem de uma amálgama só. A dor de cabeça é a sua queixa, né? É de uma amálgama só. Você vai lá e tira aquela amálgama, a sua dor de cabeça vai embora. Aquela era a causa primária. Porém, aquelas outras amálgamas que você tem, ou aquela mesma, liberou tanto mercúrio no seu sangue que o seu fígado tem agora uma disfunção na depuração de toxinas e ele não consegue trabalhar direito, certo? E esse fígado não trabalhando direito, ele gera um segundo sintoma, por exemplo, para você, que é dor na região das costelas, aqui assim. Um exemplo, para você tentar entender. A gente vai lá, tira aquela amálgama, o dentista tira aquela amálgama, a sua dor de cabeça passa, a gente desintoxica o seu fígado, a sua dor de cabeça melhora mais ainda e a sua dor nas costas alivia. Mas você fala, putz, ainda está me doendo um pouquinho, doutor, só que agora é diferente. Antes me doía direto, agora me dói só quando eu giro para um lado, para o outro não dói. A gente vai ver que o corpo físico da pessoa, naquela região do fígado, gerou disfunções nas costelas e nas vértebras desse lado. Essas disfunções são sequelas de um problema inicial, no caso aqui em questão do fígado. Você está entendendo? Esse dente vai gerar disfunções? Vai sim, isso é fato. Vai gerar sim disfunções nas cervicais altas desse lado. Existem várias disfunções, mas ele vai gerar. Se eu removo esse dente ou essa amálgama e resolvo isso, às vezes, nem sempre, o corpo consegue se ajustar tão bem que o sintoma já vai embora. Mas o bloqueio na cervical, que está ali há 20 anos, às vezes, por conta do teu dente, que está 30 anos o dente, por exemplo, ele ainda vai ficar lá. E ele pode agravar a tua dor ou gerar desconfortos na cervical. Então o dentista vai lá, remove a amálgama, o fisioterapeuta osteopata vai lá e trabalha toda essa cascata lesional do pescoço, a pessoa fala, nossa, doutor, eu já estava sem dor de cabeça, mas agora o meu movimento ficou melhor ainda, porque eu tratei uma sequela de um problema dentário. Então todo problema deixa sequela. Agora pensa no segundo cenário, você tem lá só uma amálgama, você remove ela e você é um indivíduo super ativo, faz academia, faz funcional, faz pilates. E nos exercícios, às vezes você faz movimentos de rotação. E esse movimento, talvez, isso é uma possibilidade, por si só já vai liberar aquela região e não vai precisar ninguém mexer lá. Então as sequelas, pessoal, elas são importantes, mas não necessariamente elas vão ficar ali. Tudo depende do tempo do problema, do tipo do problema e das conexões do problema, ok? Se você não tinha nada no seu intestino e do nada você teve ali por uma questão alimentar uma intoxicação, essa intoxicação não vai gerar uma inflamação no intestino tão grande que vai gerar dor lombar. Talvez não, talvez sim. Aí você vai lá, trata o intestino e não fica nada de dano na lombar do paciente. Ou fica. Então é importante o profissional ter essa aptidão para investigar quem é a causa primária, quais são os agravantes, as coisas que pioram o seu problema, botar isso em ordem e quais são as possíveis sequelas.
E aí tratar a causa, tratar os agravantes e tratar as sequelas. As sequelas é o que dói para o paciente muitas vezes. Dói para o paciente. E não necessariamente sempre, mas é o que dói geralmente. Se a gente trata a causa, trata os agravantes, às vezes nem precisa mexer nas sequelas. Às vezes precisa. Ok? Eu sei que é confuso isso, mas agora você entendeu que no processo em que a gente veio construindo aqui na clínica, nós construímos um raciocínio que partiu de uma condição física, mas que entrou dentro de uma esfera enorme do ser. Tá? O ser humano ele é extremamente completo entre uma divisão do ser e uma divisão do humano. Uma divisão que hoje aqui na clínica, minha esposa que trata, na parte emocional, energética, que são os dois pilares dela, e eu trato na parte física, que é o corpo, então o ser humano, eu trato o humano, eu, Murilo, trato o humano, a Cristina trata o ser. Nesse humano, uma divisão da matéria, que já está pronta, e da matéria que vai ser realizada, vai ser renovada, vai ser regenerada. Essa matéria ela é feita a partir da condição nutricional. Ok? Isso é uma forma didática, lúdica, podemos dizer, para explicar para você que está acompanhando esse vídeo, para ver se isso faz sentido para você, ok? Então, se hoje você tem alguma dor, independente de qual ela seja, ela se enquadra nesses pilares que eu falei, é necessário saber quem vem primeiro na fila do pão para poder tratar, e aí sim você vai ter sucesso na sua dor e no sofrimento, tá bom? Vou pedir para vocês aqui embaixo nos comentários escreverem assim: doutor, eu tenho dor aqui, ou tenho essa queixa, eu tenho falta de libido, por exemplo, eu tenho constipação, eu tenho dor de cabeça, eu tenho dor no cotovelo. Coloca aqui embaixo que nesse vídeo eu vou tentar dar uma das possíveis causas para o seu problema e quiçá talvez um agravante, mas coloca só a sua dor e eu vou tentar dar algumas possibilidades. Como que eu vou saber, Murilo? Não, eu não vou saber. Eu vou dar as mais comuns. Então, se você me disser assim, dor de cotovelo, eu vou te apresentar as possibilidades mais comuns. E aí você vê se faz sentido para você. Doutor, eu tenho sim esse problema aí que você falou. Eu tenho essa alteração que você falou. Opa, então possivelmente é a sua causa. Mas é uma hipótese. Cada paciente precisa ser avaliado na sua individualidade. Existem pessoas que têm problemas das mais variadas disfunções que você pode imaginar. E quando isso é investigado, tratado, prevenido, é melhor do que esperar virar uma doença, tá bom? Espero que você tenha entendido o vídeo, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você quer saber mais sobre uma das principais, vamos dizer, ciências, né? As principais ciências que eu abordo aqui no consultório, que eu uso aqui no consultório, que me deu muito do meu suporte para poder aplicar esse raciocínio. Hoje eu não fico preso nessa ciência, você consegue nesse livro da osteopatia, tá? Esse é um livro que foi feito por alguns dos nossos mentores, dos meus professores, é sensacional, é um livro bem simples para qualquer pessoa poder aprender. Nesse livro você consegue ter uma ideia do que é a osteopatia, só que a osteopatia é uma das linhas que eu uso hoje. Eu já não uso osteopatia clássica para fazer o meu tratamento, eu preciso dela e de várias outras ferramentas para poder trazer um tratamento eficaz para você, tá bom? Você vai ter que me seguir aí por um bom tempo para conhecer as especializações, as formações, os raciocínios, as técnicas, os métodos que a gente usa, até porque isso constantemente a gente vem aperfeiçoando, tá bom? Espero novamente que você tenha gostado do vídeo. Aproveita, curte, compartilha o conteúdo com a sua família. Não esquece de se inscrever no canal. No mais, tudo de bom.